Eu saúdo a todos, amados irmãos, nesta tarde, com a paz do Senhor. E com certeza, irei trazer uma palavra para a nossa meditação. A palavra que eu quero trazer para a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. O versículo 30 em diante diz o seguinte, a palavra do Senhor. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amados, o texto na qual nós estamos meditando nesta devocional, na qual Deus com certeza quer falar conosco, nos fala a respeito do bom samaritano. Um certo homem, intérprete da lei naqueles dias, chega para Jesus e pergunta: bom mestre, que eu farei para dar a vida eterna? Mas com certeza o intuito dele era colocar Jesus em prova. Mas Jesus já sabia. E ali, com certeza, Jesus faz algumas perguntas a ele. Ele responde a respeito dos mandamentos. E Jesus achou por bem lançar-lhe esta parábola do bom samaritano para aquele intérprete da lei. No texto em que lemos, amados, nós vemos aí um homem que precisava de um amigo. Vemos também 2 homens que deveriam ter sido amigos daquele homem. E nós vemos também um homem que foi amigo daquele homem. Em que situação você, eu, nós nos encontramos? Talvez diante esse cenário, essa história, esta parábola na qual Jesus, naqueles dias, falou para aquele homem. Um homem que estava caído à beira do caminho, semi-morto, roubado, ferido, machucado, precisando de alguém para lhe socorrer, lhe ajudar. É uma situação muito difícil. E ali ele fica sangrando, agonizando na beira daquele caminho, esperando ajuda, socorro de alguém que passasse, que pudesse o avistar, ver.
e fazer alguma coisa por ele naquela situação deplorável em que ele estava vivendo e passando naquele momento. Com certeza, passava ali um sacerdote, um homem que era uma autoridade, um homem que ensinava a palavra do Senhor, que era uma autoridade na casa do Senhor, responsável por muitas coisas sagradas na casa do Senhor. E aquele homem, vendo aquela situação que aquele homem estava passando, em vez de se comover, ele passa de longe. Ele não se preocupou, ele não procurou ajudar. Ele passa de longe. Mesmo sendo um sacerdote, um homem de Deus, o preconceito falou mais alto. E ele vai e deixa aquele homem naquela situação. Casualmente também passa um levita, uma pessoa que também era uma autoridade na adoração, no louvor, na casa do Senhor. E ele também passa de longe. Ele não quis se preocupar, gastar tempo com aquele homem naquela situação tão difícil em que ele estava vivendo e passando. Mas, casualmente, passava ali naquele lugar um samaritano que seguia aquele mesmo caminho. Mas aquele homem, quando observa, vê aquele homem caído, agonizando, ferido, quase morto, ele vai e passa bem perto para poder observar, sentir, analisar o sofrimento, a dor em que aquele homem estava vivendo e passando naquele momento. Quando ele olha a situação daquele homem, ele se compadece dele. Quem não se compadeceria de um homem nesta situação, né, amados? E com certeza, amados, aquele homem chegou perto daquele homem e ali ele pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Ele não mede esforços. Ele coloca aquele homem no seu próprio animal. E agora ele o conduz até uma hospedaria. Vai a pé, puxando o seu animal, e aquele homem sobre aquele animal. E ali ele passa a noite inteira cuidando daquele homem. Com certeza, amados, ele tinha responsabilidade, negócios a realizar, a resolver. Ele estava trabalhando, com certeza, mas ele viu a necessidade, a carência, a condição que aquele homem estava passando e que alguém precisaria se preocupar com ele. Ele passa a noite cuidando daquele homem, amados. E logo pela manhã, ele chega para o dono da hospedaria e tira 2 denários e entrega para aquele homem. E diz: se alguma coisa a mais gastares, eu te indenizarei quando voltar. Que atitude mais linda, comovente, que este homem samaritano teve para com aquele outro que estava caído à beira do caminho, semi-morto. É um momento, é uma tarde que nós deveremos, ao ouvir este áudio, esta palavra, a primeira pessoa a ser tocada pelo Senhor sou eu. Por quê? Porque
o ouvido mais perto da minha boca é o meu, e sou eu a primeira pessoa que estou ouvindo esta palavra. Para que eu possa analisar, refletir em que posição eu estou hoje. Se eu estou na situação daquele homem que está caído, ferido, doente, machucado, oprimido, humilhado, rejeitado. Muitas vezes, amados, a situação deste homem era ferido, machucado, mas há muitas pessoas que estão feridas na alma, precisando de uma palavra, de um abraço, de uma visita, de um convite para, pelo menos, tomar um café com você na sua casa. Precisa apenas encontrar alguém que possa ouvi-lo. E nós passamos de largo, às vezes, das pessoas que sabemos que está machucada, está triste, está oprimida, doente, abatida. E muitas vezes nós passamos de largos. Por quê? Porque nós estamos ocupados com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, com tudo que nós temos, e nós não temos tempo para visitar alguém que está doente, oprimida, triste, necessitada, abandonada, solitária. Muitas vezes, com certeza, podemos estar ocupando o lugar daquele sacerdote que temos títulos, que pregamos a palavra, conhecemos a palavra, temos funções na casa do Senhor, obrigações. Mas eu quero dizer, amados, que títulos sem função não têm valor nenhum. Não adianta um diploma de engenheiro numa parede se o dono daquele diploma nunca construiu uma obra. É apenas status. Não tem valor. Assim somos nós. De que adianta eu ser pastor? De que adianta uma pessoa ser presbítero, ser diácono, ser um obreiro, ser qualquer servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, jovem? Esta palavra, ela alcança a todos que têm uma aliança, um compromisso, um chamado de Deus para a sua vida. A palavra, amados, que transforma a nossa vida não é aquela que me elogia, que me coloca lá em cima, que me dá status, mas é aquela palavra que cobra, que fala que eu tenho que melhorar, que eu tenho que fazer alguma coisa, que existem pessoas que estão precisando do meu abraço, da minha palavra, da minha ajuda. E muitas vezes nós não fazemos nada porque estamos muito ocupados. Quanto mais títulos, menos trabalho. É isso que eu vejo na vida daquele sacerdote. O preconceito fez com que ele passasse de largo. Agora passa um levita também, uma pessoa responsável pela adoração, pelo louvor na casa do Senhor. E com certeza vê aquele homem naquela situação tão difícil e passa de largo. Muitas vezes, esta pessoa somos nós que louvamos tanto a Deus, pregamos, evangelizamos, lemos a Bíblia e testemunhamos e fazemos tudo menos ajudar alguém que está precisando na beira do caminho. Talvez essa pessoa está tão perto de nós, é o nosso vizinho, é o nosso amigo, primo, irmão, cunhado, tio, avô. E você sabe, eu sei, nós sabemos que ele está vivendo um momento difícil, mas nós estamos ocupados. Eu não tenho tempo. Eu não posso me envolver com aquele tipo de pessoa. É perigoso. Amados, o Senhor tem nos cobrado o que nós temos feito em prol do nosso próximo, do nosso irmão. Mas ali aparece aquele samaritano. É isso que nós precisamos entender e compreender, que não precisa título. Precisa apenas ter azeite, ter bálsamo, ter uma palavra de conforto, de amor, um abraço, um sorriso, uma visita.
um momento com esta pessoa que tanto está precisando de alguém para ouvi-la, abraçá-la, ajudá-la. É esta palavra que o Senhor tem nos cobrado a cada dia, o que nós temos feito pelo nosso próximo. O problema é que, quando nós observamos alguém nesta situação, nós começamos a pensar, é só problema. Eu tenho que investir tempo, e se duvidar, até dinheiro. Eu tenho que ficar com ele, eu tenho que visitar ele, eu tenho que assumir uma responsabilidade com ele, e eu tenho tantas coisas para resolver. O meu dinheiro está pouco, só dá para mim manter a minha casa, pagar as minhas dívidas, ele que se vira. E é isso, amados, que o Senhor tem falado a cada dia com cada um de nós. O que você tem feito pelo seu próximo? O que você tem feito pelo seu irmão, pelo seu amigo, pelo seu vizinho, o seu parente que você sabe que ele está vivendo um momento de aflição, de agonia, de tortura, de abandono? E o que você tem feito? Você tem passado de largo? Você tem estado ao lado dele, visitado ele, orado por ele? Orar todo mundo ora, né, amados? Pregar todo mundo prega, porque são meramente palavras que não custam nada para a nossa vida. Palavras comovem, atitude convence. Se alguém diz que te ama, meu irmão, duvide. Se alguém prova que te ama, valorize. Foi isso que o Senhor disse para aquele homem. Vai e faz igual o que este homem fez para com aquele homem. Esta é a palavra que eu quero trazer para a minha vida a começar. E que o Espírito Santo possa fazer com que nós venhamos entender e compreender que o Senhor nos chamou para uma missão. Nós somos bombeiros de Deus aqui na terra com uma missão de apagar o fogo do inferno na vida das pessoas. Precisamos ser luvas e deixar que Deus possa colocar as suas mãos na nossa vida para poder nos usar. Deus não quer apenas nos salvar, Ele quer nos usar nesses dias de dificuldade, lutas. Oremos. Meu Deus, meu Pai, esta é a minha oração, Senhor, através desta palavra, para que possamos ser tocados. Que o Teu Espírito Santo nesta tarde, Senhor, venha nos convencer que nós precisamos ter atitudes. Não adianta apenas ter cargo, título, Senhor. Precisamos ter atitudes que possam fazer com que possamos transformar, salvar, curar, libertar vidas para a glória do Senhor. Chega de passar de largo. Nós precisamos abraçar, Senhor. Nós precisamos ter o DNA de Jesus Cristo. Nós precisamos, Senhor, mostrar para o mundo que nos nossos dias ainda existe discípulos que estão dispostos a ir na casa da viúva de Serepta, na casa da viúva, Senhor, de Naim. Quantos que estão chorando, sofrendo, meu Deus, enquanto nós muitas vezes estamos deitados, se balançando numa rede, dizendo, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Passamos de largos, fazemos de conta que não vemos. Por quê? Porque ele está precisando, é necessitado, está doente, está ferido, está machucado, está liso. E é só problema, pastor Mário. Chegar ali, vai precisar a gente ajudar financeiramente, precisa levar roupa, precisa comprar remédio, precisa visitar, e eu não tenho tempo. Também não tenho dinheiro. É triste, é lamentável. Nós se preocupamos com tudo que é nosso, mas cada um lá fora cuide de si. Que Deus possa nessa tarde inundar a nossa vida com esta palavra de amor. E que nós possamos fazer a diferença nos nossos dias para a glória do Senhor. Em que posição você se encontra hoje? Na vida daquele que está precisando de um amigo, de ajuda? Ou você é aqueles dois que deveriam ter sido amigo daquele homem? Ou você hoje é aquele que é amigo daqueles que estão precisando de ajuda? Deus te abençoe, meu irmão.
e que esta palavra possa inundar, transformar, restaurar e mudar a nossa história, e que o nosso irmão e o nosso próximo possa fazer parte da nossa vida e do nosso dia a dia, do nosso ministério, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir e colocar em prática esta palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.